No estudo de hoje, nós vamos adentrar em Números, capítulo 30, a partir do versículo 1. Então, resumidamente, existem versículos que nós, dentro desse estudo da semana, que em Israel nós fazemos, certo? Nós distribuímos passagens deste capítulo geral durante os dias da semana para reflexão e estudo. E então, no sábado, que é conhecido como Shabat, né, em Israel, é feito o quê? A aplicação do estudo geral, né, do capítulo, certo? Então, abra comigo no capítulo 30 de Números, a partir do versículo 1, e hoje eu vou falar sobre votos. Os votos que os homens fazem. E é algo muito interessante aqui, é questão de juramento com Deus. Então, para você entender o que acontece em Israel, porque a partir do conceito que você aprende em Israel, você passa a captar por que é importante a gente, como homem, como pessoa em si, ser fiel a Deus, né? Isso vem desde o quê? De um contrato com Deus, primeiramente. Por quê? Porque você vê em Israel, você lembra do episódio de Êxodo, onde Moisés sobe ao Monte Sinai. Quando ele sobe ao monte ali, é feito o quê? Um contrato. É um contrato com o homem, né? Você tem os mandamentos de Deus, você cumpre, você caminha nos caminhos de Deus, né? E você é abençoado, automaticamente, claro, né? E você entende que é como um contrato em Israel, de Israel com Deus, do homem com Deus em si. Porque a partir do momento que o homem quebra mandamentos, princípios da palavra de Deus, ele quer o quê? Não ratar no pecado, né? E daí vem o que? As consequências do pecado sobre o homem, né? Porque ele quebrou o contrato, ele quebrou normas que deveriam seguir na terra. Então, veja o que diz no capítulo 30 de Números. E Moisés disse aos filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno lhes ordenará. E Moisés falou aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: isto é o que o Eterno ordenou. Quando o homem fizer um voto ao Eterno, ou fizer um juramento para se obrigar a alguma abstinência, não profanará sua palavra. Conforme tudo que saiu da sua boca, assim que fará. E quando uma mulher estando na casa de seu pai, na sua mocidade, fizer um voto ao Eterno, e se obrigar a alguma abstinência, e seu pai escutar seu voto e a abstinência a que ela se obrigou, e o seu pai calar-se para com ela, afirmar-se-ão todas as suas promessas, e afirmar-se-á toda a abstinência a que se obrigou. Mas se seu pai lhe impedir, no dia em que escutou, todas as suas promessas e abstinências a que se obrigou não se afirmarão, e o Eterno lhe perdoará, porque seu pai lhe impediu. E ainda sobre seus votos ou declaração irrefletida de seus lábios, com que a si mesmo se obrigou. Se ela estiver comprometida legalmente em casamento, e seu noivo ouvindo-o calar-se para com ela, no dia em que os ouvir, afirmar-se-ão os votos dela e afirmar-se-á a abstinência a que se obrigou a si mesma. Então, veja que é uma parte inicial de de números que é o que? Sobre fidelidade, afirmações diante de Deus. Veja que Deus ele sempre está no meio, né? E o que eu quero que você tome cuidado com essa reflexão de hoje, nos nossos dias atuais, é o que? A questão da infidelidade do ser humano para com Deus, né? E eu quero falar sobre contratos. Em Israel, você vê o quê? Que um judeu, ele se casa com uma judia. E por que ele se casa com a judia? Porque você vai ver em Israel que Deus pede a um ele pede que não se envolvesse o quê? Com nações pagãs, porque o homem ele seria o quê? Levado, levado a idolatria, ao adorar falsos deuses através daquelas mulheres, porque aquelas mulheres serviam a outros, por exemplo, você tem os sidônios, né? Você tem várias populações pagãs
Então, quando Israel se envolvia com essas mulheres, eles eram conduzidos ao quê? Ao pecado, eram induzidos ao pecado. Isso trazia o que então? A ira de Deus sobre eles, porque eles quebraram um contrato com Deus, um voto, que é fazer um voto. Quando o homem o quê? Ele faz uma aliança com Jesus, quando ele é levado, você vê ali, o homem ele passa a se converter ao Messias de Israel, e passa o que? A ler a palavra de Deus, a seguir as ordenanças do Senhor, a ter cuidado, né, com os principais pecados ali que são mostrados pelos apóstolos, como você tem a imoralidade sexual, a idolatria, né, a falsos deuses. Que a idolatria em si, ela pode ser trabalhada em camadas, né? O conceito de idolatria, né? E o homem ser levado sim a adorar outros deuses ou a quebrar o contrato, um juramento que ele fez com Deus, né? Ou a aliança que ele fez com Deus, digamos assim. Porque você vê que nações, né? Eles veem um tipo de Jesus, mas do ponto de vista deles, da cultura deles, né? Um exemplo, ou seja, não é o verdadeiro Jesus, o Messias de Israel, Yeshua, que foi crucificado. Daí entende-se o quê? Que eles servem um outro Deus, porque eles construíram um Jesus diferente. Eles dizem que crê, mas se você vai ver a cultura deles, eles permitem casar com duas mulheres ou mais. Então, isso já não parte da palavra sagrada, da santidade. Nos dias, desde os dias dos apóstolos, né, que foi assim determinado e arcado com os apóstolos que seria o correto, né? Então, você vê que essas, por exemplo, são levadas à idolatria, a acreditar, por exemplo, nações idolatram a um outro tipo de Deus, porque simplesmente eles ofertam, eles dizem que creem em Jesus, mas o Jesus dele é daquela cultura deles. Eles construíram um tipo de Jesus, né? Diferente. Então, é um tipo de idolatria, com outras situações, levam as pessoas a idolatrar, né? Um exemplo, né? Então, focando em termos de quebrar a aliança com Deus, né? Quebrar o seu plano com Deus. Eu chamo a atenção para a questão de que de pessoas entrarem na sua vida, né? Se as pessoas às vezes o que elas fazem parte do mesmo caminho que Deus tem para você, porque você vê pessoas cristãs, por exemplo, que se envolveram com pessoas e de repente ali foi da pior maneira, né? Digamos, as pessoas descobriram que não era o propósito de Deus, o plano de Deus para a vida delas, aquela mulher, aquela pessoa, né? Muitas vezes o inimigo vai usar de pessoas que aparentemente servem ao Deus do céu, certo? E vai fazer você simplesmente quebrar um contrato com Deus, se desfazer da aliança com Deus, porque você foi naqueles caminhos com aquela mulher estranha, alheia à cultura da palavra de Deus, da santidade de Deus, né? Então, isso ocorre nos dias atuais muito, claro, e vem ocorrendo, porque o diabo tem tentado o quê? Fazer dessa maneira, para induzir as pessoas a o erro, a idolatrar, a quebrar, como aqui diz, um juramento com Deus. Daí porque você vê que Israel, os judeus, eles realmente querem que uma mulher judia, de cultura judia, se case com um judeu, por conta de quê? De não, para não correr o risco de conduzir aquela pessoa, né, que anda nos caminhos de Deus, de Israel, para a idolatria, porque isso é constatado na palavra de Deus. Você vai encontrar, por exemplo, o caso de Sansão. Sansão, ele se envolveu com Dalila e ele teve a sua penalidade, né? Você vai ver, foi muito cruel o que aconteceu com Sansão, por exemplo, né? Porque ele se cometeu, se envolveu com uma mulher de outra cultura e Deus penalizou ele por isso, né? Então isso é um exemplo clássico, né, do Antigo Testamento, dos tempos antigos, para o de agora, mas com a aliança, né, em Jesus. Então é isso que eu quero que você medite sobre isso. É muito cuidado com a sua escolha, para você não estar o quê? Se apartando dos caminhos de Deus, que em outras palavras é o quê? Se apartando da aliança do Senhor, quebrando o seu juramento que você fez com Ele, mas agora o que? Em Cristo, em Jesus, né? Então, tome cuidado com as alianças que você acha que são do caminho de Deus, tá?